coração, ele tem alguns parâmetros que são importantes da gente identificar e da gente conhecer. E eles são mensuráveis também na nossa prática de atividade física, que é a frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco e pressão arterial. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. A frequência cardíaca é a quantidade de batimentos, de pulsações que o nosso coração ele vai executar aí por minuto. Então, a frequência cardíaca é a quantidade de batimentos, de contrações, de pulsações que o nosso corpo executa por minuto. Ou seja, através da frequência cardíaca, a gente pode mensurar o quanto o nosso coração está batendo para fazer com que aquele sangue circule por todo o nosso corpo, por todos os nossos tecidos. A frequência cardíaca, ela é muito importante durante os exercícios. Assim que você inicia um exercício, essa frequência cardíaca, ela se eleva. Por quê? Pensa que em repouso, o nosso coração, ele bate 60 a 80 batimentos por minuto. Entretanto, quando a gente inicia um exercício, a gente precisa de uma quantidade de sangue circulando no nosso corpo de maneira mais rápida. Por quê? Porque a gente vai precisar de oxigênio, de nutrientes, para realizar as contrações. Então, quando os músculos estão ativos, a gente precisa de uma quantidade maior de sangue sendo disponibilizado para esses músculos, para a gente ter os nutrientes e ter o oxigênio para as contrações. Então, quando a gente inicia um exercício, a gente aumenta essa frequência. Essa frequência, então, ela acompanha a intensidade do exercício. A maneira que o meu exercício vai aumentando a intensidade, a minha frequência também aumenta. Por quê? Porque ela necessita atender, né, as demandas dos nossos tecidos. A frequência cardíaca, ela é uma coisa mensurável, né? A gente já tem diversos aparelhos, ou até uma mensuração palpável aí dessa frequência. E essa frequência, ela é regulada. Quando a gente inicia um exercício, que a gente necessita que o nosso coração ele se contraia de maneira mais rápida para enviar o sangue para os tecidos ativos, a gente estimula o nosso sistema nervoso simpático. O que é o sistema nervoso simpático? Ele libera duas substâncias, que é a adrenalina e noradrenalina, no nosso coração, e essas substâncias fazem com que o nosso coração pulse, bate de maneira mais rápida. Então, ele vai se contrair de maneira mais rápida e vai impulsionar esse sangue de maneira mais rápida. Quando eu finalizo o exercício, meu coração está voltando ao repouso, que eu preciso que ele diminua a quantidade de contração, eu ativo o meu sistema nervoso parasimpático, que é um sistema de freio aí das contrações do coração. Esse sistema, ele libera acetilcolina lá no nódulo sinoatrial e evita com que o impulso nervoso seja dissipado, seja espalhado pelo coração. Então, ele evita que as contrações aumentem. Outro ponto importante é que a frequência cardíaca, ela aumenta conforme a intensidade do exercício e ela tem um parâmetro máximo, que é a frequência cardíaca máxima. Quando a gente está próximo da exaustão, quando a gente está atingindo a nossa exaustão, a frequência cardíaca ela atinge o seu máximo. Então, o ponto máximo que eu consigo elevar a minha frequência cardíaca, os meus batimentos por minuto, antes de entrar em fadiga, de atingir a exaustão, recebe o nome de frequência cardíaca máxima. Essa frequência cardíaca máxima ela é muito importante porque ela pode ser considerada uma zona de treino, uma zona de intensidade. Se eu quero submeter o meu cliente, o meu paciente, a uma zona de treino máximo, eu levo a minha frequência cardíaca até próximo da exaustão, até minha frequência cardíaca máxima. Outro ponto importante, quando a frequência ela vai se elevando com o exercício,
chega a um ponto que ela estabiliza, quando ela está próximo do seu máximo, quando ela está próximo da sua zona de intensidade, ela se estabiliza. Nesse momento, ela consegue atender todas as demandas do nosso corpo. Então, nesse momento, ela consegue enviar sangue no coração naquela velocidade de contração, ele consegue enviar sangue por todos os tecidos de maneira eficaz. Além da frequência cardíaca, a gente tem outro parâmetro que a gente chama de volume sistólico. O volume sistólico é a quantidade de sangue que está saindo do meu coração durante uma contração ventricular, principalmente esquerda. O ventrículo esquerdo que manda o sangue para as artérias e envia para os nossos tecidos. Então, o volume sistólico ele representa a quantidade de sangue que é ejetado, que é expulso do meu coração para dentro das artérias, dos meus ventrículos lá, né, meu ventrículo esquerdo, para dentro das artérias que vão levar para os tecidos. Então, o volume sistólico é essa mensuração dessa quantidade de sangue que está sendo ejetado. O volume sistólico ele também aumenta gradativamente com o exercício. O exercício, eu estou batendo meu coração mais rápido, minha frequência cardíaca aumentou. Eu preciso de uma quantidade de sangue para os meus tecidos maior. Então, eu preciso que o meu volume de ejeção, o meu volume de expulsão de sangue do meu ventrículo esquerdo seja maior também. Então, o meu volume sistólico acompanha essa intensidade do exercício. Ele vai aumentando conforme o exercício vai mudando a sua intensidade. Outro parâmetro é o débito cardíaco. O débito cardíaco ele é a quantidade de sangue que estará circulando no meu corpo por minuto. Então, o débito cardíaco aí é a quantidade de sangue que vai estar circulando aí pelos meus tecidos. E ele é produto da frequência cardíaca e do volume sistólico. Então, eu dependo da quantidade de batimentos por minuto e da quantidade de sangue que está sendo ejetado durante uma contração ventricular para mim ter um aumento desse volume sanguíneo total circulando no meu corpo. Então, quando eu inicio um exercício, o meu débito cardíaco, consequentemente, também vai aumentar, visto que ele é produto da minha frequência e do meu volume sistólico. O débito cardíaco em repouso, ele é em torno de 5 litros por minuto. Quando a gente inicia um exercício aeróbico, por exemplo, ele pode aumentar aí para 40 litros por minuto. Então, como eu vou ter uma demanda maior, como eu tenho uma demanda maior dos meus tecidos, então eu aumento essa circulação sanguínea aí no meu corpo. Outro parâmetro é a pressão arterial. O que é a pressão arterial? A pressão arterial é a pressão exercida nas paredes das minhas artérias durante uma sístole ou uma diástole ventricular, ou seja, durante a ejeção ou relaxamento do ventrículo. A pressão arterial sistólica é a pressão, então, durante a ejeção, durante a expulsão do sangue do meu ventrículo para dentro das artérias. Então, meu ventrículo ele se encheu e ele vai começar a expulsar esse sangue para dentro das artérias para ir para os tecidos. Quando o ventrículo se contrai, o sangue sai do ventrículo para dentro das artérias e exerce uma pressão sobre essas paredes das artérias. Isso é chamado de pressão arterial sistólica. Quando o meu ventrículo ele volta a se encher, ainda está ocorrendo uma pressão nessas artérias, e é chamado de pressão arterial diastólica, que é quando o ventrículo está enchendo a pressão exercida nas paredes das artérias. Durante um exercício, a gente espera que a pressão arterial sistólica ela vai aumentar. Por quê? Eu vou ter uma quantidade de sangue maior sendo ejetado do meu coração. Então, nesse momento, vai ter uma pressão maior nas paredes das minhas artérias. E outra coisa, a gente espera que a pressão arterial diastólica ela permaneça igual ou, no caso de exercícios aeróbicos, ela até diminua. Por quê?
Na hora da ejeção, eu joguei o sangue para dentro das minhas artérias. Esse sangue, ele segue um percurso, ele é um fluxo contínuo. Então, a partir do momento que eu joguei o sangue, que eu ejetei o sangue para dentro das artérias, ele não ficará por ali, ele não ficará nas artérias, ele vai sendo enviado das arteríolas, dos capilares, até atingir os tecidos. Então, ele não permanece dentro daquela artéria, é um fluxo contínuo. Se o sangue fica lá dentro, quer dizer que tem alguma resistência, o sangue não está conseguindo circular de maneira adequada. Então, a gente espera que essa pressão arterial diastólica, ela não aumente, ou ela permanece igual, ou ela diminui. Esses são os 4 parâmetros que a gente discutiu, a gente vê que aumenta durante os exercícios, que são alguns parâmetros mensuráveis, a gente pode aí estar detectando essas alterações do sistema cardiovascular. Agora, a gente tem. Deu um errinho aqui, gente, desculpa. Vamos lá. Aqui, a gente tem um resumo de todas as respostas desse sistema cardiovascular no exercício. A gente viu que a maneira que o exercício inicia, a gente necessita de um fluxo sanguíneo maior para os nossos músculos ativos, para os nossos músculos esqueléticos aqui. Para esse fluxo sanguíneo ser maior, eu preciso aumentar o meu débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que está circulando no meu corpo por minuto. Para mim aumentar o débito cardíaco, eu preciso aumentar a quantidade de batimentos por minuto, que é a frequência cardíaca. Para o meu coração bater mais rápido, eu preciso ativar o sistema simpático, o sistema adrenal. Esse sistema simpático, ele vai liberar adrenalina e noradrenalina no meu coração e aumentar a minha contração cardíaca. Então, ele aumenta as minhas contrações aqui por minuto. Para eu ter uma quantidade de sangue circulando no meu coração de maneira mais circulando no meu corpo, né, de maneira mais rápida, eu preciso aumentar o meu volume sistólico, que é o volume de ejeção, o volume que sai do meu coração para dentro das artérias. Para mim aumentar esse volume sistólico, eu preciso aumentar o meu retorno venoso. Por quê? Se eu tenho uma quantidade de sangue maior chegando ao meu coração, eu vou ter uma quantidade de sangue maior saindo do meu coração. E para aumentar esse retorno venoso, o que ocorre? Os músculos que eles estão ativos, eles fazem uma vasodilatação. Então, o que é isso? Os músculos, eles aumentam, quando eles estão ativos, os vasos que chegam àqueles músculos, eles aumentam o seu diâmetro e faz com que o sangue ele circule de maneira mais eficaz. Ele não encontra nenhuma barreira, então eles diminuem a resistência apresentada por esses vasos e auxiliam aí no retorno venoso. Ocorre também uma vasoconstrição de outros órgãos que não estão sendo utilizados de maneira ativa. Então, ocorre uma vasoconstrição desses órgãos inativos e de músculos inativos também, e uma vasodilatação dos músculos que estão em atividade. Outra coisa que influencia esse retorno venoso é a respiração. Se eu faço uma respiração mais profunda, eu diminuo a tensão exercida no meu tórax e aumento a tensão do abdômen e auxilio aí no retorno venoso. Então, esses são os parâmetros que ajudam a melhorar o retorno venoso e a melhorar o volume sistólico, que é o volume de ejeção aqui do meu coração, para atingir os tecidos. A gente viu aqui, então, um resumo das respostas de maneira geral do sistema cardiovascular.